Olá, alunos. Então, última aula aqui de qualidade de vida e saúde. Na última aula aí a gente trouxe alguns trabalhos, alguns comentários aí de saúde mental, qualidade de vida e saúde global. E para a nossa última aula agora, eu trouxe 2 trabalhos, assim como fiz lá em treinamento. Um trabalho em português, inteirinho, estará lá no portal lá os 2 trabalhos, bem como esse material, né? E um trabalho em português e um outro trabalho em inglês, numa revista um pouquinho mais forte, para a gente também ter esses 2 parâmetros aí. Então, esse primeiro trabalho, esse primeiro trabalho que está em português, é legal vocês darem uma analisada lá no portal, baixar ele no computador, ler ele inteiro, que ele tem muito dado interessante sobre esse nosso tema de hoje aí, né? Que é o abuso em idosos, né? E o que isso pode afetar em qualidade de vida e em saúde dessa população. É bem bacana o assunto. Eu trouxe o assunto porque, assim, violência doméstica, né? A violência contra a mulher, por exemplo, tá bem discorrida aí na literatura e nas mídias, mas às vezes a parte de abuso para com o idoso é meio deixado de lado, né? E a gente trabalha muito com idoso e tem algumas características aí, algumas coisas que a gente pode ficar mais ligado enquanto a gente estiver trabalhando com esse público. Primeiro, vamos tentar deixar um pouco mais evidente aí a definição de abuso, né? Nessa população específica, no idoso, né? Então, o Centro Nacional aí de Abuso no Idoso dos Estados Unidos, lembrando que são idosos não institucionalizados, então não são idosos aí que estão em instituições de longa permanência, né? É para o idoso que não está internado. As ILPs aí são os antigos conhecidos como asilo, que hoje é a instituição de longa permanência, é o termo correto a ser usado. Então, não é para esse idoso, né? Residente nas ILPs. E aí, quando a gente pensa em ver os subtipos aí para tentar conceituar o que é abuso, então esse primeiro trabalho que eu deixei lá em português, ele coloca abuso físico, que é o uso não acidental, né, da força física, que pode resultar aí em ferimentos, dor ou incapacidade. As punições físicas de qualquer tipo, né, também são exemplos. A submedicação ou sobremedicação também se inclui nessa categoria, né, como um abuso físico do idoso. O abuso sexual, né? E quando a gente pensa em abuso sexual, a gente pensa mais lá ou na mulher ou na criança, né? Mas também, de novo, pouco se fala em relação ao idoso. E então tá aí, ó, o contato sexual não consensualizado, né? Não autorizado de qualquer tipo com uma pessoa idosa. O abuso emocional ou psicológico, né? É bem importante esse subtipo, porque muitas vezes não é nem visto, né? Não é nem denunciado, não é. É um idoso, ele é mais frágil, ele já está meio gaga, digamos assim, então
ninguém denuncia, ninguém acha que é um abuso aquilo, mas é como se fosse esse abuso emocional é como se fosse, essa palavra que eles colocam, inflexão, né? Se fosse um castigo é, através de meios verbais aí, né? Uma humilhação, uma infantilização com a pessoa, ou ameaça de qualquer tipo, né? Pode se incluir nessa categoria, né? E não só esse abuso também não é denunciado, não é visto, às vezes não é diagnosticado por outras pessoas que acham, podem considerar como uma coisa normal. Como esse aí, ó, exploração material ou financeira, né? Uma avó de uma pessoa aí que tenha um carro, por exemplo, uma casa e o neto lá, o filho desse idoso, tá lá usando, muitas vezes sem o consentimento desse idoso, e esse idoso, não, às vezes, pela fragilidade dele, ele não pode fazer nada, né? O abandono também, né? Que essa deserção aí que ele coloca é o abandono de uma pessoa idosa por parte de um indivíduo aí que tinha a custódia física, né? Ou que tinha assumido alguma responsabilidade. Não necessariamente você precisa ter a custódia desse idoso, mas que tinha alguma responsabilidade de algum cuidado médico, enfim, esse tipo de abandono aí que eles se referem. A negligência, né, que é a recusa, aí não é um abandono completo, mas é recusa ou não fazer com eficácia, aí, com perfeição, algum tipo de obrigação, dever para com o idoso, um tratamento, um remédio, uma consulta, uma cirurgia, enfim. E quando a gente está. Tem mais um aqui que eu vou passar, mas quando a gente pensa em abuso, não coloquem assim só o abuso dos familiares. A gente tem abuso aí com o idoso, com alguns profissionais de saúde, né? Então já pensem em cuidadores, enfermeiros, médicos, enfim, o campo é grande, infelizmente. E a autonegligência, que é o próprio comportamento de uma pessoa idosa que está ameaçando sua própria saúde ou segurança, né? Excluindo situações nas quais uma pessoa idosa mentalmente capaz toma decisões conscientes e voluntárias, né? Então é a pessoa que está fazendo essa negligência aí com ela mesma por algum problema, né? E aí eles colocam algumas características aí, né? Alguns dados interessantes, né? Que a negligência, que é esse aqui, ó, que é a recusa ou ineficácia em satisfazer alguns deveres e obrigações para com o idoso, é o tipo mais frequente aí. Esses dados são dos Estados Unidos, né? Seguido de abuso emocional e psicológico, e depois o abuso financeiro e o abuso físico. Então, pensando aí dos mais prevalentes, então primeiro é abuso emocional, desculpe, o primeiro é maus tratos, né? A negligência aí. A negligência é o tipo mais frequente dos maus tratos, né? 48%. Depois o abuso emocional e psicológico, depois o financeiro ou material, e por último o físico, né? Aí ele coloca, né, que os filhos são os principais aí, são os principais articuladores desse abuso, né? São os principais malfeitores, podemos dizer assim, desses abusos, seguidos de cônjuges, outros familiares e netos, né? Então o cônjuge também tem uma parcela grande, e então às vezes um dos dois é mais fragilizado, né? O outro pode se aproveitar disso. E aí entra histórico de vida do casal, né? Tem muita coisa que influencia. Aí ele coloca também que 90% de incidentes de abuso e negligência, quem faz isso, né, é um familiar, sendo que destes, 2 a cada 3 são filhos.
ou cônjuges, que a gente já viu lá em cima. E as vítimas aí de autonegligência estão normalmente deprimidas, confusas ou extremamente frágeis, né? Que são os idosos que estão fazendo alguma coisa aí de mal para eles mesmos. Aí, isso aqui é bem legal, ele coloca por ordem aí indicadores de abuso, né? Então, como que a gente tem que tomar cuidado de acordo com algumas características aí. Ele coloca como o número 1, né? Então, se o cuidador tiver problemas de comportamento, então isso pode ser um indicador de abuso. Aí coloca 2, né? O cuidador estar financeiramente dependente daquele idoso. 3, o cuidador ter problemas mentais, emocionais. Aí 4, aí aqui ele está falando do idoso, tá? Isso também pode ser um forte indicador de abuso, né? O idoso ter sido abusado no passado, por exemplo, sexualmente na infância. Número 5, ter conflitos conjugais, familiares, né? Como eu acabei de falar para vocês lá, né? Quando eu estava falando aqui do cônjuge, né? 90% se tem de abuso e negligência, quem faz é um familiar, né? Sendo que pode ser, na maioria das vezes, o filho ou o cônjuge. Dependendo da história, né? Dos dois aí, do casal, né? Então, pode ter pode ter conflitos aí de ambos e isso pode ser um indicador de abuso, né? Aí 6, se o cuidador tem problema com álcool, né, outras substâncias, né, obviamente isso pode ser um indicador de abuso, não que seja, mas é um forte candidato, né? Expectativas realistas, aí 8, pouca compreensão da sua condição médica, do idoso. O que mais que é interessante aqui? O isolamento social, se o idoso sofre de isolamento social, então se ele está muito isolado, ele não vai sair, ele não vai falar que ele está para alguém, para outra pessoa conversar, o que ele pode estar sofrendo, né? Ou assim, né, é interessante, porque o isolamento social, por exemplo, pode ser que o isolamento social favoreça um abuso, né? Ou o abuso pode favorecer o isolamento social, tudo bem? É bem engraçado isso, né? Então, por eu sofrer de isolamento social, posso ser um indicador para. Mas o contrário também é verdadeiro. Aí, problemas de comportamento do idoso, financeiramente dependente. Então, lá no trabalho tem outras características, né? Bem bacanas também que vocês podem ver. Aí aqui, esse lado aqui do cuidador, né? Se ele tiver conflitos conjugais, o cuidador, né? O idoso ter problemas emocionais ou mentais, né? Então tudo isso aí são indicadores de abuso, né? E como eu disse, o idoso é um público que a gente trabalha, e alguns de vocês trabalham, né? E é importante a gente estar ligado aí nesse campo aí, né? Nesse triste campo aí nessa população. O outro trabalho que eu trouxe é um estudo aí observacional, né? Eles chamam de transversal ou seccional. É um estudo observacional, quer dizer o quê? Ninguém está intervindo, ninguém está indo lá e fazendo alguma coisa. Eu só estou indo lá e tirando uma foto, vamos dizer assim, né? Eu não estou gravando um filme, vamos dizer assim, com aquelas pessoas. Eu estou indo lá e tirando uma foto de como elas estão, né? Às vezes antes e depois, às vezes durante um período, né? Então esse aqui que eu trouxe, eu deixei aqui destacado o ano, né? 2020, então é desse ano, de um jornal importante de medicina preventiva e saúde pública, né? O impacto do abuso, então aqui o abuso, o mesmo que a gente estava vendo, na qualidade de vida de idosos, né? E a pesquisa foi feita com uma população iraniana, né? Então, como eu falei, um estudo observacional, né, ou transversal seccional, de julho de 2018 a fevereiro de 2019. O instrumento que eles usaram foi
LEIPAD aqui, que é um questionário aí que eles aplicaram. Esse questionário está validado em países europeus, né? E também já foi usado nos Estados Unidos. Mas nessa região nunca tinha sido usado. Então foi no Irã, com um Enem interessante, né? A média de idade também legal, quando a gente fala de idoso, porque está acima da faixa etária de países desenvolvidos e subdesenvolvidos, né? De 60 e 65 anos. Então, 68 anos a média está legal. E praticamente metade mulheres, a maioria escolarizados. E aí, de novo, né? Se a gente for falar, discutir, a gente pode ficar horas, né, comentando. Pô, como é que eles avaliaram quem era mais escolarizado, menos escolarizado? Quantos anos de escolaridade, né? Então, o autor não cita isso, mas ele coloca que eram escolarizados. E quase que todos casados. E antes de eu vir para cá, vou falar já aqui dos resultados, né? Então, quase metade dos idosos não tiveram alta qualidade de vida, né? Então, tudo bem, não é um resultado esperado para este país, né? Talvez 1 em cada 4 idosos sofreram algum tipo de abuso. Então, estamos colocando aí 25%. Daí da cidade que eles avaliaram, essa cidade que eles avaliaram tinha mais ou menos uma população de 2 milhões de pessoas, né? E mais ou menos 180 mil idosos. Então, 25%, então, se fosse arredondar para 200 mil idosos, né? Então, 50 mil idosos, aí desses 200 mil, mais ou menos, se fosse 200 mil, que é perto, sofreram algum tipo de abuso, né? Então, 1/4, né? Houve associação inversa entre abuso e qualidade de vida, de forma significativa. Então, quem tinha sofrido abuso teve uma qualidade de vida pior, vamos dizer assim, né? Quanto maior o abuso, menor a qualidade de vida. E aí coloca, né, que os resultados sugerem a importância aí de intervenções de prevenção, né, para melhorar a qualidade de vida dessa faixa etária, né? Infelizmente não tinha um trabalho assim tão bacana como esse no Brasil, apesar de não ser no nosso país, mas eu coloquei esse trabalho, que é bem bacana para a gente ter uma ideia. E aqui, ó, então, onde vocês verem A aqui é mulher, tá? E B aqui é homens. Então, vamos lá. Olha que bacana, né? Aqui é a qualidade de vida, esse campo, tá? Então, ó, a doença crônica, por exemplo, professor, que é a doença crônica, por exemplo, diabetes, aí o cara, 10 anos com diabetes, né? Hipertensão, enfim, pode ser uma doença crônica. Um câncer pode ser uma doença crônica. E o abuso de idoso, né, que ele coloca aqui, foram as maiores taxas aí que ele coloca que afetaram a qualidade de vida do meu idoso, né? E a hospitalização aqui, por exemplo, e problema musculoesquelético tiveram relação com abuso e esse abuso teve relação com qualidade de vida. Outros fatores como educação, exploração financeira, que ele separou do abuso com o idoso, né? Doença cardiovascular, influenciaram aí a qualidade de vida de forma negativa, né? E aqui no caso, aqui para mulheres, aqui no caso dos homens, né? A educação e a hospitalização também foram fatores que influenciaram para esse abuso, né? Que, por sua vez, influenciou a qualidade de vida fortemente, né? Bem como problemas musculoesqueléticos também, né? Tiveram associação qualidade de vida, né? O trabalho ele fez essa associação de abuso, qualidade de vida e outros fatores também que influenciam a qualidade de vida, né? Então tá aqui educação, hospitalização, doença cardiovascular, doença crônica ou problema musculoesquelético, né? O problema
que ele coloca aqui como problema esquelético, mas no paper ele cita o problema músculo-esquelético. Enfim, problema que vai influenciar na funcionalidade dele, desse meu idoso, né? E assim como a gente fez um desfecho lá em treinamento, né? Que a gente pode falar aqui em qualidade de vida e saúde, em relação a definições, que é mais maçante, a gente tem que ler bastante, a gente tem que ver diferentes tipos de definição de saúde e qualidade de vida, a gente viu. A gente não tem uma definição certa para nenhum dos dois, mas a gente já tem uma noção bem diferente do que tinha antes, né? O que a gente tem que deixar claro na nossa cabeça, enquanto a gente estiver trabalhando, é esse idoso, essa criança, esse adulto comum, sem nenhuma doença, ele vai ter uma perspectiva de qualidade de vida e saúde diferente do outro, né? E a gente influencia nisso diretamente, né? No nosso trabalho. E outros fatores que não envolvem a gente diretamente também podem influenciar na qualidade de vida e na saúde desse meu aluno, atleta, enfim. E eu tenho que estar com os olhos bem abertos para todos esses fatores aí diferentes, né? Quando a gente estava analisando lá fatores mentais, de depressão, enfim, muita coisa pode fazer esse teu aluno aderir ou não ao seu programa, né? Então, um bate-papo de qualidade de vida e saúde envolve muito conceito, daria para falar de outras coisas ainda, pelo tempo e as intercorrências que tivemos, não deu, mas o principal desfecho é esse. Muita coisa influencia a qualidade de vida e a saúde desse meio indivíduo, né? Então, não vamos associar, só para finalizar, não vamos associar a qualidade de vida e saúde, que é o que eu vejo muito nas mídias, na televisão, a comer bem, se exercitar, poder fazer exercício e, sei lá, dormir bem. É muito diferente, né? Como a gente viu nos conceitos de saúde, lá naquelas 9 definições, diretrizes, né? Às vezes um idoso doente, ele vai ter um conceito de saúde e qualidade de vida. E apesar das dependências dele, ele vai ter um conceito, né? Ele vai estar dentro de um conceito. Então, a gente não pode associar isso. A gente tem que associar essa qualidade de vida e saúde e levar em conta vários aspectos aí, até como as preferências individuais de cada um em relação a esses eixos, né? Que podem mudar também no decorrer da vida. Bem, muito obrigado por acompanhar a aula. Um forte abraço.